Santa Rosa de Lima, localizada nas encostas da Serra Geral, cuja economia está vinculada à produção de alimentos orgânicos e ao agroturismo, é considerada a capital da agroecologia. Aqui no sul do estado, cada município tem uma característica para buscar o turismo rural. E o município de Santa Rosa de Lima, através da iniciativa dos produtores rurais, em criar a Agreco e trabalhar com um produto essencialmente ecologicamente correto, permite agregar valor, melhora a renda do produtor e contribui com o turismo rural do nosso estado. O destaque no programa de hoje é a Agreco, Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral. Bom, aqui nós estamos em Santa Rosa de Lima, que foi onde nasceu a Agreco. Ela foi fundada em 1996 com a ideia de oferecer uma solução para uma crise muito forte que havia aqui em Santa Rosa de Lima. Existia um problema sério de viabilidade com agricultores que trabalhavam com fumo, também com carvão. Então havia um problema econômico e também um problema ambiental. E aí então se começou a debater qual era a solução. Vocês veem o relevo entrecortado que nós temos, montanhoso, então não é qualquer atividade que se viabiliza, né, nesse perfil de solo, nesse perfil de relevo. Então é necessário ter atividades de alto valor agregado. E aí houve a ideia de fundar uma festa, a Gemize Fest, para juntar pessoas que saíram de Santa Rosa de Lima, né, com as pessoas que ainda residiam aqui e discutir qual era a solução. E o Gemize, prato típico da culinária alemã, empresta seu nome à principal festa da cidade. Olha, eu entendo que é um anseio de toda a população hoje urbana de estar retomando o caminho do interior, porque tem saudade do interior. E a primeira Gemize Fest, ela permitiu esse congraçamento entre a população urbana e a população do interior. E esse clima de sintonia permitiu de estar lá um supermercadista aqui da cidade, eu vou falar nomes, mas a gente está sempre cometendo injustiça, porque tem muitos protagonistas que participaram desde o início, né? Mas um supermercadista da cidade de Florianópolis, do Santa Mônica, ele chegou com os agricultores lá das encostas da serra e disse o seguinte: se vocês produzirem sem agrotóxico, eu compro. Isso nenhum supermercadista podia fazer, só num clima de congraçamento, de festa, de quem nasceu no interior que faria uma proposta dessa. E já existia uma referência de uma viagem feita à Europa. Lá, né, na década de 90 já tinha começado o movimento da produção orgânica, então a comercialização ela já acontecia com um certo vigor. E aí trouxe essa ideia aqui para a região, e então essa região foi pioneira aqui em Santa Catarina na produção de orgânicos. A ideia de produzir alimentos livres de agrotóxicos proporcionou trabalho e renda para os pequenos produtores de Santa Rosa de Lima. Então começou com 4 famílias e rápido nós tínhamos já quase uma centena de famílias na produção orgânica. Para organizar esse movimento da produção orgânica foi fundada então a Agreco, em 1996. E a partir do momento em que a produção começou a expandir, que o mercado demandou muitos produtos, houve uma decisão importante, né? Que o projeto da Agreco ele passasse a ser um projeto do território, não só mais ficar concentrado no município de Santa Rosa de Lima. Então aí derivou o nome, né? Agreco, que significa Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral. Então nós passamos a trabalhar em 8 municípios. E não mais só com produção de hortaliças orgânicas. A perspectiva nova era também fazer agregação de valor. Então se começou um processo de construir agroindústrias de pequeno porte, onde os próprios grupos de agricultores buscavam financiamento e construíam as suas pequenas unidades para dominar uma cadeia produtiva como um todo. Se consegue aproveitar
todo tipo de matéria-prima que existe aqui nas encostas da Serra Geral. A exemplo aqui da propriedade do Valnério, né, que trabalha com derivados de cana, principalmente, mas que consegue também aproveitar frutas, aproveitar hortaliças, processando em algumas dessas agroindústrias da rede. O caso do Valnério e da esposa, a Dona Leda, é muito interessante. Antes da Agreco, com esse movimento de orgânicos, eles estavam buscando emprego lá em São Paulo. Estava indo para lá para trabalhar de caseiro numa casa lá, né, no Guarujá, e acabou ficando porque tinha as 2 crianças pequenas e eles não aceitavam lá os 2 pequenos. Os agricultores aqui passaram por mais dificuldades financeiras e surgiu uma proposta da família estar indo para São Paulo trabalhar como diarista. Eles davam valor para o pessoal que vinha do interior, né, por ser um pessoal mais educado, com força braçal, que já era acostumado a trabalhar com jardinagem, enfim, o serviço do diarista, né. E a única coisa que não deixou eles irem, né, que impediu, foi que a família lá não aceitava a criança. E eu e minha irmã éramos pequenos, né, época de ir para a escola, e né, a gente precisava do apoio também, né, do paterno, materno. E aí eles pensaram um pouco e ficaram meio que se amarrando. Não queria deixar os filhos também aqui sozinhos com os avós, e aí surgiu a ideia de trabalhar com produção orgânica, né? O casal tem 3 filhos, o Valdecir, a Lucilene e o Luiz Roberto, que é apaixonado por futebol. Doce Encanto é o nome desse paraíso na encosta da Serra, no município de Santa Rosa de Lima. E o senhor queria deixar esse paraíso para morar em São Paulo? É que a gente não tinha percebido antes, né, que a gente podia fazer da propriedade da gente um paraíso. Então, só se via as dificuldades que se tinha aqui, bastante isolada a nossa região, né? Então, a gente achava que tudo era difícil aqui. Mas depois que gente de outras localidades vieram visitar a gente, disseram que aqui era um lugar muito tranquilo, um lugar de água muito boa, muita natureza preservada, isso aqui era um verdadeiro paraíso. A partir daí a gente começou a enxergar também com bons olhos, né? E realmente hoje esse aqui é o melhor lugar do mundo para a nossa família. Pois aí, eu vejo que o senhor mora aqui com seus filhos. Sim. Quer dizer, você tem 2 filhos rapazes e uma menina, ela formada em agronomia, já trabalhando aqui, Sim. O pequeno jogando bola, o mais velho agrimensor, agora com a namorada que está fazendo doutorado nessa área também, e tudo junto do senhor. Isso aí é o processo, né? Eu acho que quando se constrói uma proposta, o resultado é isso. Então, você tem que acreditar num projeto, tem que trabalhar. A gente está desenvolvendo, junto com a nossa associação, um trabalho dentro da sustentabilidade, né? O que o senhor tem plantado aqui na horta? Aqui a gente tem plantado vários tipos de saladas, temperos, né? Então, por exemplo, isso aqui é um canteiro de alho, né? Isso aqui é um pé de tomate cereja, que vai começar agora a produzir agora na primavera. Temos aqui uma couve-flor. Essa aqui é a rúcula, né? Aqui tem a salsa. Isso aqui é um repolho de cabeça. Aí tem as alfaces, né? E o que tem nascido aqui no meio é semente de feijão, que antes foi colhido feijão. Essa ali é um tempero de feijão, né? Cebolinha verde. Ali tem um canteiro de cenoura, né? Então esses aqui são repolhos, tem o coração de boi, tem o outro mais natural, a gente sempre procura consorciar, né? Aí tem a beterraba, vocês podem observar que aqui não se tem só um canteiro de repolho ou só um de beterraba, está tudo misturado, são um pouco nas linhas da permacultura. E qual é a razão de estar tudo misturado? É porque às vezes tem uma planta, né, que às vezes a espécie ela pode pegar uma doença e daí se você só tem essa doença fácil vai se alastrando, né? E assim não, às vezes pode pegar uma doença, por exemplo, nesse tempero aqui, mas isso não pega aqui também não pega na outra. Então é uma maneira
não se alastra, é uma maneira de você manter o seu canteiro sadio. Sem né? usar nenhum tipo de defensivo agrícola. Nada, não se usa nada aqui. O solo aqui já tem um equilíbrio novamente, né? Então quando você trabalha no sistema natural, com a agroecologia, naturalmente a propriedade vai se equilibrando, né? E você não precisa estar com fungicidas em cima, né? Então é tudo naturalmente. O sabor dos alimentos? Isso é natural. É tudo tão natural que você pode tomar mel de canudinho diretamente do favo da colmeia de abelhas. Esse apelo de vida no campo, com alimentação saudável, muito verde e contato com animais típicos de uma fazenda, fez nascer mais uma atividade na região. A partir do momento que se começou a produção de orgânicos na região, houve um movimento de pessoas que quiseram conhecer esse novo modo de agricultura. Então, pessoas que queriam conhecer a produção de hortaliças, toda a produção de vegetal, a própria produção animal e as agroindústrias, começaram a vir à região e foi então necessário criar serviços para atender essas pessoas. E foi assim que surgiu a Acolhida na Colônia. A Acolhida na Colônia é uma associação de agroturismo formada por agricultores, principalmente familiares, né, que vivem do campo, da agricultura e viram o agroturismo como uma qualidade a mais na propriedade, uma diversificação. Esse projeto, né, da Acolhida na Colônia, ele surgiu através do estágio da Thaís Costa Guzatti, engenheira agrônoma. Ela conheceu esse projeto na França, né, gostou muito do projeto e trouxe ele para cá para implantar aqui. Então ela que liderou esse processo no início, né, trouxe para cá, visitou as famílias e começou esse trabalho de sensibilização nas comunidades, e aí foi onde tudo começou. Bom, na verdade veio de uma experiência que eu tive ainda na faculdade como estudante, né, no curso de agronomia, conhecendo a realidade dos agricultores familiares no estado de uma forma geral, né, vendo as dificuldades para a geração de renda, para a vida no campo, né, que a gente percebia andando pelo interior, eram comunidades cada vez mais reduzidas, né, os agricultores, o sonho dos pais era ver os filhos longe, apesar de querê-los perto, e uma dificuldade enorme mesmo de prospecção de novas atividades, né, de novos desafios. Por outro lado, quando a gente visita o interior, visita uma pequena propriedade, uma família no interior, a gente fica maravilhado, né, com a forma de acolhimento, com a forma como eles produzem, cuidam da terra, com as tradições que são mantidas ali. Então isso começou a me inquietar. Na faculdade eu comecei a pensar, bom, o que eu posso pensar enquanto atividade para ajudar a mudar essa realidade? E aí eu falei, bom, né, com as chances que eu tive de conhecer experiências até fora do país, eu falei, olha, talvez isso seja uma oportunidade de levar as pessoas lá, né, para conhecer tal. Então foi isso que eu busquei fazer, trabalhar com os agricultores, o turismo, né, que eles abrissem as suas propriedades, com isso eles gerariam uma nova atividade com renda, né, hospedagem, alimentação, mas eu acho que o mais importante que a gente causa com essa atividade que foi desenvolvida lá na Greco, na região das encostas, é que quando vai um consumidor daqui, então quando você leva a pessoa, que ela vê qual é a dificuldade de produzir, qual é a dificuldade de morar lá, quanto de veneno que o agricultor deixa de colocar no produto e no meio ambiente, aí o discurso se modifica e a prática também. Produtos orgânicos, vida natural, qualidade de vida. A agroecologia e o ecoturismo movimentam a economia de Santa Rosa de Lima, um pequeno município localizado no sul do estado de Santa Catarina. A Agreco, uma associação de produtores orgânicos, e o projeto Acolhida na Colônia, que promove o turismo nas pequenas propriedades rurais, geram trabalho e renda
para as famílias de agricultores associados. Nós temos um sonho, né? Um sonho ousado. A ideia é que essa região da encosta da Serra Geral seja uma região livre de agrotóxico. Então essa ousadia, né, para nós atingirmos esse patamar, nós precisamos evoluir muito em número de famílias. Nós temos hoje aproximadamente 200 famílias de agricultores associados, que trabalham com a produção orgânica e também com o agroturismo. Bom, em primeiro lugar, a gente trabalha realmente com uma concepção de turismo diferente. Não é esse turismo de massa, que o objetivo é bater foto na frente do monumento e não importa se eu conheci a história ou não. O nosso objetivo, a gente fala que é um turismo de conteúdo, né? Que você vai para conhecer as pessoas, a cultura, o lugar, é um turismo de troca. E é isso que é o rico da história. Isso não quer dizer, de forma alguma, que a gente abre mão de um conforto mínimo, da segurança, de uma boa alimentação, de uma boa cama, né? A gente trabalha, e esse é a grande luta da associação, a gente está trabalhando com agricultores familiares. Claro que o nosso objetivo não é ser um hotel 5 estrelas, longe de nós isso, né? Mas que tenha um conforto mínimo, né? Para um turismo de convivência, de troca, e é isso que é o rico. Aqui a gente está na Pousada Doce Encanto, é uma das propriedades fundadoras da Acolhida na Colônia, né? Meus pais são sócios fundadores, começaram esse trabalho e aí tinha esse espaço aqui que era uma estufa de fumo e um galpão de fumo abandonado, né? Servia para depósito, né? Entulho, tudo isso. Estava abandonado aqui, a Thaís chegou aqui, viu esse espaço, achou que daria certo montar a pousada e o restaurante colonial, né? Aí foi aí que tudo começou. Naquele tempo eu era pequeno e eu lembro que quando chegava um ônibus de turista a gente queria mais se esconder no mato, né? Porque não era acostumado com isso. E aí eles foram, os turistas mesmo dizem, nossa, que legal aqui, rústico, difícil encontrar isso, né? Eu lembro da casa do meu avô, lembro da casa dos meus pais quando eu era pequeno e a gente se sentiu até mais motivado a continuar, né? No início a gente recebia só as visitas dos visitantes que vinham conhecer o projeto da Greco, né, e o da Acolhida. E como nós tínhamos uma agroindústria de derivados de cana, que é o condomínio agroecológico Doce Encanto, então eles vinham visitar a propriedade, né? Onde se encantavam naturalmente com tanta beleza, tanto verde, né? E aí então surgiu a ideia de também se estruturar para receber esses visitantes. Então eu logo achei interessante essa proposta, até porque as nossas áreas de produção são bastante acidentadas, não dá para mecanizar, né? Então surgiu então mais uma oportunidade a mais para você agregar valor e vender serviços também. Então, aqui na Pousada Doce Encanto, o turista vai encontrar as atividades de lazer, né, que são voltadas para a agricultura, né, tirar o leite da vaca, recolher ovos, pescaria, trilha, né, e principalmente a questão da alimentação orgânica, né, que é tudo produzido aqui. Então só vem para cá mesmo quem gosta de meio rural, quem gosta de conviver com o agricultor, porque o turista ele vai chegar aqui para conviver, ele vai fazer parte da família e desse espaço aqui. Além do turista rural, a cidade também tem atraído pesquisadores de várias áreas do conhecimento, como é o caso da economista Andréia Castelo Branco. Sou economista de formação e trabalho com economia ecológica. E eu vim a Santa Rosa de Lima para integrar uma equipe que vai fazer uma análise comparativa entre o sistema de pastoreio racional Voisin e sistema tradicionais de criação de gado à base de pasto. Esse sistema, que é adotado em Santa Rosa de Lima e em alguns outros municípios da encosta de Serra Geral, em Santa Catarina, ele tem princípios agroecológicos, que eles reduzem o impacto ambiental e eles também auxiliam na ativação da biocenose, que seria a vida do solo. Então, além de reduzir o impacto, ele auxilia na geração do que a gente chama de serviços ecossistêmicos, que são todos os benefícios que os seres humanos eles conseguem retirar da natureza gratuitamente. Além da pesquisa sobre o sistema de pastoreio, a Andréia encontrou algo mais. E acabou que ela veio fazer uma pesquisa para o doutorado dela. E a gente se conheceu aí na pousada e estamos namorando aí.
Menino da Paraíba, bem distante, é outra cultura, né? É diferente, mas acaba sendo... Acho que isso fortalece, sabe? Para um conhecendo a cultura do outro, vendo, né, descobrindo o que tem de diferente. Pois então, na verdade eu sou paraibana, né? Nascida e criada, minha família toda é paraibana. Eu saí da Paraíba para fazer o meu mestrado na Universidade de São Paulo, né? E estou seguindo com o meu doutorado e vim parar em Santa Rosa de Lima, não é? Então, assim, as pessoas são acolhedoras. É uma pessoa que também trabalha na área de meio ambiente, isso me chama muita atenção e daí nos conhecemos e aí estamos. Agroecologia e agroturismo na agricultura familiar. Duas iniciativas que têm gerado trabalho e renda no pequeno município de Santa Rosa de Lima. Bom, antigamente na região nós tínhamos as atividades em cada propriedade bastante concentradas, né? Existiam propriedades que eram focadas no fumo, outras propriedades que eram focadas no carvão. A monocultura era predominante na região. E hoje nós vimos que o caminho é trabalhar com uma diversidade de atividades, né? Diversificar não só a produção, mas também os serviços. Então nós temos hoje a viabilidade do agricultor assegurada pela renda do agroturismo, pela renda da produção de matéria-prima e pela renda da agroindústria. Então esses três fatores é que compõem a renda e tem dado a viabilidade das famílias que são envolvidas no nosso processo. E o mais importante, atuando na produção de alimentos orgânicos, que é uma atividade sustentável. A parcela de consumo de produtos orgânicos no mercado, ela vai evoluir. E nós vemos isso como um caminho sem volta. As pessoas buscam efetivamente mais qualidade de vida. Nós temos aí um quadro de longevidade sendo colocado na nossa sociedade. Então as pessoas elas vão investir cada vez mais em alimentação saudável, em bem-estar. E eu acredito que nós estamos num setor que é equilibrado aí com esse interesse do consumidor e o interesse da sociedade de modo geral. Essa é a nossa aposta. Agora, o que vai acontecer, nós não temos garantia nenhuma, porque ele depende do poder público, do apoio do poder público para fazer isso acontecer. Então eu me senti assim, de um lado, óbvio, fazendo uma coisa nova, inovadora. Bom, a gente historicamente tem o apoio de muitas instituições, muitos organismos, desde o governo, né? É um pouco cíclico isso, né? Então o governo federal em algum momento foi mais importante, o governo do estado outro, mas a gente conseguiu ao longo do tempo também estabelecer parceria com algumas empresas, né? Então, por exemplo, a TAM Linhas Aéreas é uma empresa que apoia, a gente apoiou financeiramente, hoje apoia promocionalmente. A Bovespa financia o nosso programa de energias renováveis. Então a gente tem, falta apoio, sempre poderia ser mais, né? mais parceiros, mas a gente tem conseguido desenvolver o nosso trabalho. Eu acho que o mais legal mesmo são as pessoas que, de forma voluntária, têm disposto de seu tempo, né? A gente tem decoradores, né? Pessoas aqui de Florianópolis que vão lá, ficam 2, 3 dias, e isso aí tem feito a diferença. Eu vi uma mudança, né? Então, por exemplo, a família que você esteve, a agrônoma hoje, quando eu comecei a trabalhar pequena, é a agrônoma pequenininha que cresceu, quis fazer agronomia e quis voltar para trabalhar lá. E esses exemplos se modificam de filhos, né, querendo ficar trabalhando. Por quê? Porque quando a gente tinha como propósito o trabalho na roça, falando de jovens e principalmente das mulheres, não era uma perspectiva, né, dentro do mundo atual. Antes da gente começar a trabalhar no agroturismo, a gente trabalhava mulher principalmente muito sol, chuva, trabalho pesado, carvão, era muito assim, um trabalho bem pesado. Para a mulher principalmente é um trabalho bem pesado, né? E depois a gente iniciou com o agroturismo, o trabalho também, assim, é bastante, mas é mais leve, não é mais tanto na chuva, não é mais veneno, então trabalhar com pessoas, com pessoal que vem de outros estados, até outros países, isso é muito gratificante, é uma faculdade, assim, ó, aprende muita coisa aqui, nossa, muito bom. O gratificante é ver a satisfação de todos os associados, de ver as famílias viabilizadas numa atividade que não degrada o meio ambiente, numa atividade que deixa os participantes
felizes com as conquistas que tem. Santa Catarina, com município pequeno como Santa Rosa de Lima, sendo referência para o Brasil e para o mundo.